Ontem, nessa entrevista que o senhor deu na sabatina do antagonista, o senhor disse que vai usar a emenda parlamentar a nosso favor, tá? Estou colocando entre aspas. E aí o senhor disse que vai cortar a despesa obrigatória. Despesa obrigatória, por exemplo, saúde e educação. Queria entender do senhor, como é que vai ser isso? Vai cortar a despesa obrigatória para aplicar a emenda? Não. Explica, por favor. Não, Sadia, eu não falei nada disso. Não, eu quero que o senhor explique. O senhor falou, É que eu não vou falei usar a emenda parlamentar a nosso favor. Não é o discurso mais antissistema. Não, eu não... O senhor até faz esse, fala isso dentro desse contexto. É que eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei onde você viu eu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Tá bom. Despesa obrigatória como saúde e educação. Não, porque acho que é importante dizer isso, né? Essa despesa não vou alterar. O gatilho da desvinculação... Então, deixa eu explicar primeiro saúde e educação. O gatilho de desvinculação são os aumentos automáticos baseados no aumento de receita. Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. E se você quiser investir mais em educação, é um investimento, porque isso é um piso, não um teto. Mas qual a despesa obrigatória, então? É isso que eu queria entender. Vou dar um exemplo. Hoje você tem inúmeras renúncias fiscais que passam em projeto de lei. Você vai poder cortar renúncias fiscais que estão hoje prendendo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que eu vou cortar para gerar aumento de espaço fiscal discricionário. A gente tem muita despesa obrigatória nesse sentido. Onde mais a gente vai andar? Cortes, por exemplo, de super salário judiciário, que vão ter um impacto em cascata também para os estados. Nós temos um problema do orçamento judiciário, ele afeta também os estados. Esse aumento, e não só corte isso aí, o corte das desindexações, o que eu estou jogando aqui é a cenourinha da governabilidade, que é chegar para o Congresso Nacional e falar, olha, o quanto vocês aumentarem de espaço discricionário para aumento de investimento, o percentual da emenda é estabelecido ali. Logo, quanto mais vocês cortarem, mais vocês terão as emendas. Exato. E a diferença é que aí a emenda será disciplinada. Hoje a emenda apenas você aumenta a receita, aumenta a emenda e eles gastam como querem. E hoje eles recebem um rebote de 30%, 40%, 50%. Mas como é que... Desculpe, pode continuar. Não. Então, hoje a emenda, ela virou um caos. Hoje ela aumenta como quer e hoje ele gasta como ele quer. Nós vamos ter que disciplinar o funcionamento das emendas. Até o Flávio Dino, venho citando, até pessoas que têm linhas... O senhor falou isso ontem também, eu vi. Linhas políticas diferentes da minha, concordam com isso. A forma como a emenda é conduzida não está sendo funcional e bom para o Brasil. A gente está financiando a captura do Estado, como vem acontecendo pelo Centrão, através do uso das emendas. O funcionamento da regra de compra de voto, que mitiga a existência de democracia no Brasil, se dá através das emendas. As emendas parlamentares hoje se tornaram parte central desse... É o óleo que move a engrenagem do Centrão. A emenda, o que eu estou colocando, ela tem que ser utilizada como um instrumento bom de governabilidade e ela se encaixa naquilo que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. A emenda, eu não vou conseguir fazer ela desaparecer. Pelo menos no primeiro mandato meu. Não tenho essa pretensão. Não tenho esse tamanho. O problema brasileiro é gigantesco. Como eu disse para vocês, o Brasil vai eleger pelo menos 300 parlamentares, no mínimo complicados, para colocar um português mais tranquilo. O que eu vou precisar fazer é a emenda, ela se adequar à lei de responsabilidade gerencial e ela se adequar a políticas públicas dentro daquelas metas que eu havia comentado, que vai desde segurança, educação, obras de saneamento, combate ao crime contra a mulher, por isso que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. Essas políticas, as emendas, elas vão ser disciplinadas para atender estes temas junto aos municípios. O prefeito que entrega os bons indicadores se qualifica para receber mais emendas. O prefeito que não se qualifica, ele recebe menos emenda. Esse é o critério. E aí a emenda aumenta ou diminui de acordo com o espaço discricionário. E aí você consegue ter um regime fiscal mais funcional e gerar governabilidade. Por isso que eu acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas. Deixa eu falar um pouco do vice do senhor, Haroldo Medina. Eu já vi o senhor falando várias vezes, o senhor reconhece, admite que houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, eu já ouvi o senhor falando isso algumas vezes, mas o Haroldo Medina, o senhor também sabe, visitou acampamentos em frente aos quartéis, apoiou ali os golpistas. Como é que o senhor, qual é o recado que o senhor dá, tendo um vice desse, na chapa do senhor, na defesa da democracia? É o melhor recado possível, porque ele se arrependeu. É um homem que se arrependeu, que o 8 de janeiro, inclusive, ele... Ele acha que foi um golpe de Estado hoje? Ele condenou, ele acha que foi um golpe de Estado. Ele se arrependeu de ter ido nos quartéis? Ele foi no quartel antes de ter sido o atentado, o dia 8. Ele foi antes. Ele era um bolsonarista. Ele foi uma pessoa que era bolsonarista, entendeu que estava errado, fez seu meia-culpa, e o que eu acho que é belo nessa história toda é abrir a porta para uma geração... Mas quando que ele entendeu? O senhor pode detalhar pra gente? O 8 de janeiro ele já condenou. Tem vídeo dele condenando o 8 de janeiro. Agora, a virada dele, que foi a transformação de um homem
que acreditava, em grande parte, na ideia de que o Bolsonaro foi vítima de uma armação do TSE, para alguém que falou, olha, o caminho não é esse, é uma porta aberta para outras pessoas da geração dele, especialmente pessoas 60 a mais, que acreditavam naqueles sites de notícias esquisitas, canais de YouTube que defendiam que a urna tinha sido fraudada. Ele é a porta de saída para essas pessoas. E eu acho importante, porque tem pessoas que foram levadas a crer, que eu volto a colocar aqui, que a urna não funcionou durante as eleições, que você teve interferência chinesa, todas aquelas teorias da conspiração. E o Haroldo, ele foi uma pessoa que fez a transição de alguém que estava nesse torpor para alguém que viu, eu estava errado. E esse reconhecimento, ele arrasta. É importante, porque essas pessoas existem na nossa democracia. Uma pessoa que votou, que acreditou nisso, não é um criminoso. Então, sim, é importante que ele exista, é importante que ele esteja na minha chapa. Inclusive porque existe a gente citou o elemento feminino, agora o principal elemento, e o principal desafio meu para crescimento é o elemento geracional. As pessoas, eu tenho que chegar nas gerações mais velhas. E a porta de saída deles é justamente um elemento como o Haroldo.